De volta com mais um episódio do SET Experience Academy, Trilha People and Business. Conversando conosco está Ana Costa Couto, especialista em liderança, palestrante e coach, trocando boas ideias sobre qual o novo perfil do líder. O que é essa tal inteligência do coração? Na verdade, é muito interessante, eu gosto disso, né? Os egípcios já falavam da inteligência do coração. Então, o que eu acho legal é que a gente está resgatando o coração para os antigos egípcios, era o centro do pensamento, olha que interessante. E hoje, com as pesquisas feitas principalmente no Institute HeartMath, eles têm mostrado que o coração é um centro de inteligência também, que mais de 50% das células do coração, elas são neurônios. Na verdade, são 3 sistemas de inteligência, o cérebro, o coração e os intestinos, né? Que é o sistema, que é o cérebro entérico, como eles chamam. Mas o coração está tomando uma evidência nos últimos tempos, porque eles estão descobrindo que ele é um órgão de inteligência. Ele produz neurotransmissores, ele influencia o cérebro, tanto é um canal de conexão entre cérebro e coração, um fluido, né, constante de comunicação entre esses 2 órgãos. Ele produz oxitocina, que é um hormônio da conexão humana, tanto em quantidades semelhantes ao que produz o cérebro. Ele é capaz de aprender. Aí você fala, mas isso como assim? Se você parar para pensar, a gente já sabe disso. Dá uma olhada. Quais são as coisas que a tua memória guarda? São aquelas que têm emoção conectada, né? E a gente sabe que isso também, que o coração tem a sua memória também. O coração não é só isso. Ele tem um campo eletromagnético superior ao campo eletromagnético do cérebro, que faz com que ele seja capaz de ser um órgão sensorial, que é capaz de capturar no nosso campo, por isso eu falo muito do campo, né, emocional e energético, que está cheio de informação. O coração é um órgão que captura intuitivamente essas informações. Por isso que o coração está relacionado muito fortemente à nossa intuição. E os testes mostram isso, as pesquisas, que o coração consegue, às vezes, capturar algum nível de informação mais rápido que o próprio cérebro. Por quê? Porque esse campo eletromagnético dele se conecta com outros campos eletromagnéticos de outros seres. Neste campo, a informação também circula. É interessante isso, porque quando a gente pensa no mundo corporativo, que se deixou isso do lado de fora. A gente colocou a intuição como uma inteligência menor e o coração como algo que atrapalhava. Um dos prejuízos, digamos assim, de ter deixado o coração do lado de fora foi a gente ter tomado muitas decisões dentro das organizações não muito éticas. Sempre tinha alguém que dizia assim, mas você precisa ser racional, você não pode agir com o coração. Business is business. A gente está vendo que talvez tenha sido um grande erro. E volta aquela questão do eco, né, do todo, de você observar o impacto em todos os fatores. E puxando aí, Ana, para outro tema, uma coisa que você sempre foi chamada para fazer foi palestras sobre gestão do tempo. E recentemente você tem dito o seguinte, gestão do tempo não é mais a disciplina, a ferramenta que tem que ser feita. É que não existe gestão do tempo, o que existe é a gestão da própria pessoa. E essa gestão, a parte principal dela, é a gestão da própria atenção. Tudo que a gente faz requer atenção. Por uma razão muito simples. Se quem pega a sua atenção, pega a sua colaboração, pega seu bolso, pega tudo, né? Pegou tua atenção, pegou tudo. Só que a sua atenção é a sua fonte básica de energia. Você está onde sua atenção está. Eu até brincar com alguns clientes meus, né, que é o negócio do cartão de ponto, falar assim, cara, o cartão de ponto garante que o corpo entrou na empresa, mas não garante que a alma foi junto, entendeu? E como você tem aqui um excesso de demanda por atenção no teu entorno, e especialmente agora, né, em working from home, onde você tem tudo junto e tudo misturado, esse excesso de fragmentação da atenção leva as pessoas a um estado de estresse muito forte também. Junta com a incerteza, com uma série de outras coisas, mas esse excesso de fragmentação da atenção leva a isso. Por que eu digo isso? Então, se você não cuidar
da sua, que pode ser desenvolvida, capacidade de fazer gestão da sua própria atenção, você está fadado a adoecer. É depressão, é ansiedade. Então, isso também não é algo moderno. Por exemplo, os samurais, os antigos samurais, fazia parte do treinamento deles, não só a habilidade da luta, da parte técnica, mas todo um trabalho de preparação mental para estar o quê? Em presença. Porque quando você está em estado de presença, você tem duas coisas. Você tem estado de prontidão para lidar com o que emerge, e você tem uma capacidade de conexão muito maior. E se a gente não faz isso, a gente não consegue também conectar com aquilo que está trabalhando, produzindo. Então, a nossa produtividade cai, porque você não está 100% ali. Então, os samurais, por exemplo, faziam treinamentos desde arco e flecha, desde pintura em arroz, desde ikebana, tudo isso como formas de treinar a presença, o estado de presença. Porque, literalmente, se eles não tivessem presentes, eles perdiam a cabeça. E o que está acontecendo com a gente? Nós estamos perdendo a cabeça. Nós estamos falando de 322 milhões de pessoas sofrendo de depressão no mundo. E esses dados são antes da pandemia. Nós estamos falando de 264 milhões de pessoas em estado de ansiedade. Nós estamos falando de uma pessoa cometendo suicídio a cada 40 segundos no mundo. No Brasil, são 32 pessoas por dia. Então, na verdade, esses números revelam para a gente que nós precisamos fazer mudanças radicais. Se você tiver que escolher uma única competência, uma de todas as que todo mundo fala por aí, para sobreviver daqui para frente, eu escolheria a gestão da própria atenção. Porque se você não souber fazer isso, você está perdido, meu amigo. Ana, estamos infelizmente caminhando para o final. Eu queria lhe perguntar alguma consideração adicional que você quer fazer? Qual o seu recado para o profissional e seu recado para os líderes? O meu recado, Roberto, é que a gente, como sociedade, como planeta, como líderes de organizações, como que você quiser, nós precisamos seguir avançando no nosso nível de consciência. Essa importância das organizações assumirem responsabilidade por curar. E eu diria assim, por curar aquilo que já fez adoecer. Esse nível de consciência passa por a gente construir ambientes organizacionais mais humanos, mais acolhedores, mais verdadeiros. E é difícil fazer isso num mundo que nasce e estimula a competição desenfreada. E nós estamos vivendo num mundo cada vez mais complexo. A criatividade, ela cresce, a capacidade de buscar soluções, ela cresce em ambientes mais seguros, mais humanos, onde as pessoas podem ser elas mesmas. E aí elas vão chegar inteiras, com mente e coração, porque elas estão conectadas com aquele propósito, elas veem sentido naquilo e elas vão querer contribuir com aquilo, não só pelo bem delas, mas por um bem maior. Então, esse nível de consciência precisa continuar crescendo. E para isso a gente precisa, banir a ignorância sobre o tema da inteligência do coração. 2, ter coragem para começar a falar mais sobre isso. E o terceiro ponto é que nós precisamos fazer o nosso próprio caminho primeiro. Se cada um não assumir responsabilidade por fazer esse próprio caminho de se conectar consigo mesmo, antes de mais nada, fica difícil liderar uma transformação quando você não fez a sua própria transformação interna. Costumo dizer assim, olha, não morra cheio de amor para dar. O mundo precisa dele e você tem para dar, então vamos compartilhar e vamos nos acolher mais mutuamente. Acho que é isso que a gente está precisando. O que a gente precisa mais é se acolher mais mutuamente. Obrigado, Ana, mais uma vez, por compartilhar conosco todo esse conhecimento e provocações. Esse 7 Experience Academy fica por aqui e eu convido a todos que tenham dúvidas, que tenham mais algum assunto que queiram discutir, alguma sugestão, que encaminhem para 7. No espaço abaixo desse vídeo temos espaço para que você possa botar suas contribuições e tenho certeza que a Ana estará de novo conosco em outros momentos para que a gente possa aprofundar os temas
e responder essas questões e responder essas inquietações. Muito obrigado e até o próximo episódio.